Nós estamos de volta e chegou o momento musical aqui no nosso programa. Vamos ver agora qual clipe a nossa produção preparou para o quadro Viva a Cultura. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês das missões e mês do Rosário, momentos de recordar realmente nosso trabalho missionário, a nossa identidade missionária, todo mês dedicado à reflexão sobre as missões e, ao mesmo tempo, também na oração, mês do Rosário, como nós celebramos no dia 7 de outubro, nosso dia do Rosário, lembrando da vitória de Lepanto. Mas nós tivemos nessa primeira semana de outubro uma semana muito especial, a Semana Nacional da Vida. Comemoramos de 1 a 7 de outubro a Semana Nacional da Vida, que tem como tema a adoção, amor com laços do coração. Lembrando muito bem toda aquela questão de quando a mãe não deseja continuar com o filho, de poder proporcionar essa possibilidade da criança ter seus pais. Infelizmente, a burocracia brasileira dificulta muito a adoção, mas há muitas famílias com o coração aberto para adotar as crianças e dar pais a tantas crianças. Portanto, o tema da adoção foi o tema da Semana Nacional da Vida. E nesse final de semana, no dia 8, nós celebramos e comemoramos o dia do nascituro. Recordamos justamente a importância da vida desde a concepção. Infelizmente, nuvens bastante perigosas pairam sobre o nosso país com relação ao nascituro, quando, às vezes, um legado de morte e de matança de crianças está se preparando em nosso país, mas nós continuamos a defender a vida desde a concepção até a morte natural, e nesse valor que é a civilização, é o valor civilizatório. Ser progressista é justamente viver a civilização que valoriza a vida em todos os seus aspectos. Não voltar à barbárie da morte de inocentes, mas de poder defender a vida em todos os seus aspectos. Por isso, nesse domingo, dia 8, dia do nascituro, é um dia de nós pensarmos sobre isso e a nossa responsabilidade de bradar aos céus, de falar em todos os cantos sobre a importância de um país que quer ser progressista, de defender a vida e as suas crianças desde a sua concepção. Também nós estamos vivendo em Roma o Sínodo dos Bispos sobre a questão sinodal. Do dia 4 até o dia 29 de outubro, nós estamos tendo o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade da Igreja. No dia 4, nós concluímos o tempo da criação e, ao mesmo tempo, iniciamos o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade. O Papa publicou um documento
sobre a questão da nossa responsabilidade, da nossa casa comum. E nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a pedir a Deus para que esse momento seja importante, já que a primeira etapa desse sínodo sobre a sinodalidade. O próximo será o próximo ano, 2024, e o Papa quis que começasse com um de retiro. Nós tivemos no dia 30 de setembro passado uma vigília ecumênica para rezar nesse assunto na Praça de São Pedro, e depois da vigília ecumênica, os sinopadres sinodais tiveram um retiro espiritual para que no dia 4 começasse, né, com os novos cardeais, com o colégio cardinalício, com os padres sinodais, justamente esse sínodo da Igreja sobre a sinodalidade. Portanto, assuntos importantes nesse mês de outubro, mês das missões, mês do Rosário, estamos vivendo agora o dia do Nascituro, a Semana Nacional da Vida, e o sínodo da Igreja, o sínodo dos bispos, sobre a Igreja Sinodal. Que nós possamos estar rezando nessas intenções, caríssimos amigos e irmãos, e até o próximo dia 29 de outubro, acompanharmos esse sínodo que acontece justamente ali no Vaticano, ali em Roma. É uma oportunidade de vermos essas necessidades da Igreja caminhar e se atualizar nas várias necessidades e várias preocupações. Nós estamos unidos e procuramos sempre mais viver essa nossa unidade e nossa comunhão nas orações e nos trabalhos. Esse final de semana, nós vemos, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala sobre a vinha. Me recordo que o Papa Bento XVI, de saudosa memória, quando foi escolhido, ele falou bem isso, né? For escolher um humilde servo da vinha do Senhor. A vinha é o povo de Deus do Antigo Testamento e a igreja. O Senhor plantou uma vinha. As leituras falam muito disso nesse final de semana. A leitura do profeta Isaías, muito bonita. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil em costa, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse ervas boas, uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai minha situação e da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais para minha vinha, eu não fiz. Eu me recordo de uma música que nós cantamos na Sexta-feira Santa, que mais podia eu ter feito. Ou seja, esse cântico de Isaías, muito bonito, comparando o povo de Israel a uma vinha bem cuidada, bem trabalhada, que deveria dar bons frutos e não deu. O Evangelho vai nessa mesma linha, meus irmãos e irmãs. O Senhor fala um pouco dessa questão dos vinhateiros e fala da produção também de uma vinha que ele planta e quer ver frutos. O Evangelho de Mateus, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E aí vocês vão escutar na liturgia da missa que aqueles que vieram para ver os frutos foram mortos, inclusive o filho do dono, né? Ou seja, os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Bem claro, meus irmãos e irmãs, toda a profecia, jogaram para fora da vinha. Jesus é crucificado fora dos muros de Jerusalém, né? Ou seja, aparece justamente Jesus que cuida do seu povo e quer realmente produzir frutos, né? Mas o Evangelho tem uma frase muito séria. Vós nunca lestes que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Ele falava justamente isso dentro daquele contexto do Antigo Testamento, dos judeus, fariseus, escribas, falando bem que essa vinha foi dada a outros.
Esse outro somos nós, o Novo Testamento, a igreja. Cabe a nós fazermos a pergunta, justamente, se nós temos produzido frutos. Fala justamente que o dono da vinha quer ver frutos da sua vinha, daquele que plantou com muito carinho. E os frutos para nós, sabemos, meus irmãos, que é uma vida nova, coração transformado, renovado, reavivado, com valores que possam ajudar o mundo a ser melhor. O salmo de resposta da liturgia desse domingo, meus irmãos e irmãs, responde um pouco a isso. O refrão fala: a vinha do Senhor é a casa de Israel. E conta a história do povo de Israel. Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam os seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o próprio Salmo, ao rezarmos diante da palavra, nos fala justamente que é a casa de Israel e conta a história de como o Senhor conduziu o seu povo até a terra prometida. Não é? Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos com muita clareza a situação de cada um de nós. Nós somos convidados, somos chamados a sermos a vinha do Senhor, que produza frutos. E eis aí justamente a grande pergunta. O Senhor nos deu seu Filho Jesus, nos deu todos os dons, todas as graças, para que nós produzíssemos frutos. Fôssemos o seu povo escolhido, com valores cristãos em nossa vida, uma vida dedicada à fraternidade, à paz, construtores da paz. E, no entanto, temos feito tantas guerras, sido tão injustos, feito tanto mal ao nosso redor. A pergunta se faz de novo: que mais podia eu ter feito para que essa vinha produzisse frutos e desse bons frutos? A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é ver a graça do Senhor que age sobre nós, mas supõe que nós correspondamos a essa graça, que nós digamos sim, deixamos a ação do Espírito Santo agir em nossa vida, para que nós possamos fazer experiência do Senhor que atua em nossos corações e em nossa vida e nos faça produzir frutos de vida eterna, de fraternidade nesse mundo, de corresponsabilidade. Nós que estamos aí vivenciando mais um sínodo dos bispos sobre a sinodalidade na igreja, vemos bem essa necessidade de produzirmos frutos e, ao mesmo tempo, anunciarmos aos irmãos e irmãs nesse mês das missões e rezarmos nessa intenção, nesse mês do Rosário. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre essa necessidade da simplicidade, de colocarmos as preocupações diante de Deus, e sermos a boa vinha, produzimos bons frutos com a graça de Deus, que nos deu o dom de responder a esse chamado. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ocupai-vos, e aqui interessante é isso, com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, diz Paulo, ou de mim vistes e ouvistes, e assim o Deus da paz estará convosco. Caríssimos amigos e irmãos, produzir frutos, Paulo vai deixar bem claro, ocupai-vos tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude. Produzir frutos, produzir na vinha do Senhor, frutos que vêm da graça de Deus, do dom do Senhor. Tudo é graça, tudo é dom, para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, vivenciar cada vez melhor a nossa vocação, nosso chamado. Que nesse
domingo, que nós vemos o dia do nascituro, depois de uma semana nacional da vida. Nesse mês das missões, onde nós falamos da nossa igreja local para o mundo. E, ao mesmo tempo, lembrando bem, né, corações ardentes, pés a caminho, como é o ano vocacional, peçamos a Deus para que nós possamos produzir bons frutos nessa vinha que o Senhor, com muito carinho, cultivou, plantou e guarda, e semeia sempre boas videiras para que dê frutos. Somos nós, esse povo e essa videira. Que a missa que você vai participar nesse final de semana, além das orações pela vida, pelas gestantes, pelas crianças que estão nascendo, para que nosso país possa continuar na trilha civilizatória do valor da vida e na importância da vida, nesse progresso, né, de poder valorizar cada vez mais a vida em todos os seus aspectos, possa continuar sendo um povo que produza bons frutos de paz, de harmonia, de entendimento. Mesmo que ao redor tudo aconteça ao contrário, façamos a nossa parte. Sejamos essa boa vinha, sejamos também humildes servos dessa vinha do Senhor. Deixemos-nos conduzir pelo Senhor, pela sua palavra, transformar nossos corações e nossas vidas. Que a palavra de Deus, que você vai escutar nesse final de semana, ao participar da Eucaristia, inunde seu coração de abertura para a graça da ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um domingo aqui no Palavras de Vida. O programa de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau!